Bom dia. Bom dia! Fiquei assim um pouco nervosa por essa oportunidade que eu recebi, né? Essa honra de estar aqui hoje na Rádio Melodia, falando sobre empreendedorismo feminino. A nossa querida, né, nos deu essa incumbência de contar uma história de algo muito especial que está chegando até a nossa cidade. Na verdade, já chegou. Então, eu preciso falar com vocês como tudo começou. Em primeiro lugar, me apresentar. Eu sou Edileide Efgen, todos me conhecem como Dila, sou fisioterapeuta, já trabalho nessa área da microfisioterapia, já estive aqui na rádio, né, há mais de 15 anos e nessas minhas idas e vindas, comecei a entender que para se crescer como mulher, precisamos trabalhar em redes. E isso foi o que me levou a entrar um pouco dentro desse mundo do empreendedorismo feminino. Junto com todas as outras mulheres com esse mesmo anseio, depois de uma pandemia, o que nós iríamos fazer para tocar os nossos negócios, os nossos sonhos? Para quem não me conhece, eu já sabe da minha história, eu fui para a faculdade já madura, com os meus filhos criados, e um dos meus filhos que me ensinou a terminar o meu curso de fisioterapia. Só que eu percebi que quando eu completei 50 anos, a minha vida, o meu propósito, ele explodiu. Eu percebi que eu podia ir aonde eu quisesse. E aí fui, levando as minhas mãos, levando o meu trabalho, né, para onde Deus organizasse a minha agenda. E quando fui a São Paulo, que não estava nos meus planos, visitar um filho, e lá comecei a trabalhar e falei, poxa, e agora? Como é que eu faço para expandir o meu trabalho? Eu já tinha entrado no período da pandemia em um clube de network, Mulheres da Língua Portuguesa. Esse clube de network me fez com que eu me conectasse com outras mulheres em São Paulo. E aí fui trabalhando, conhecendo pessoas. E esse ano, né, no mês de março, a gente teve um congresso, um encontro de mulheres da língua portuguesa, desse clube de network, né, que eu participo, na verdade, que sou embaixadora. Dentro desse movimento, uma pessoa me chamou muita atenção. Essa pessoa, que hoje a gente sabe que é a nossa... Desculpa, é a nossa presidente, né, vice-presidente, Maria Helena, ela subiu para fazer uma palestra e o que me chamou a atenção, né, foi justamente a forma que ela usou para apresentar algo que eu nunca tinha ouvido falar, BPW. BPW, e quando ela começou a falar que era uma associação de mulheres empreendedoras e profissionais, uma associação que começou em Genebra, há mais de 90 anos, eu falei, meu Deus, o que é isso? E que existe essa associação em 120 países, está inserida em 5 continentes, no Brasil, 25 cidades. E quando ela disse assim, e qualquer pessoa pode levar essa instituição, essa associação para a sua cidade. Pronto, foi o que eu queria, né? Eu senti naquele momento que eu tinha que ir até ela, e tudo deu certo. Então, no dia, em setembro agora, né, no Encontro Nacional do Café, a nossa querida Valéria Vidigal, né, apostou também nessa ideia. Quando eu falei para ela desse movimento que estava vindo para a Vitória da Conquista, Valéria é uma pessoa extremamente visionária, e eu falo que Deus sempre nos planta nos lugares certos e na hora certa. E a gente tem que aprender a perceber isso com o coração e também, né, com a razão. Quando eu falei para ela desse movimento, ela falou comigo, Dila, manda para mim, para eu ver como é que é isso. Quando eu mandei, ela falou assim, Dila, o que eu posso fazer para ajudar vocês é deixar à tarde de sexta-feira o auditório para você trazer essas mulheres, para você lançar essa BPW. Eu falei, olha, a gente tem que realmente abraçar esse momento e com certeza vai ser sucesso. E Deus foi abrindo as portas.
né? Primeiro a gente montou uma diretoria em que as pessoas nunca tinham ouvido falar nessa tal BPW, mas falava, poxa, Dila tá me chamando, então eu vou. Dila tá me chamando, eu também vou. E quando a gente entrou, olha que coisa, foi que a gente foi perceber a dimensão desse trabalho, né? E o quanto que esse trabalho vai impactar as nossas vidas e as vidas de outras irmãs como nós, que talvez não tiveram a oportunidade, a coragem de se lançar no mercado. Eu falo por mim, aos 50 anos, né? Com 50 anos eu pedi o desligamento do Hospital Isaú Matos, que eu trabalhava lá como fisioterapeuta neonatal, e fui levar o que eu tinha de melhor, que era o meu amor, né? Percebi que Deus me respaldou com uma faculdade para eu ter um trabalho que as minhas mãos fossem conduzidas por eles, mas que eu tivesse um respaldo científico. E a partir daí, você fala, poxa, mas eu vou ficar trabalhando e depois meu braço já não aguenta mais, aí a gente vai envelhecendo, e aí Deus nos mostra outro canal. Você pode sim utilizar não mais suas mãos, mas a sua voz. Você pode fazer com que outras mulheres cheguem até o lugar que você chegou, né? E junte com outras. Então, é isso que é a rede. Então, uma rede de network, ele traz para nós esse poder de estarmos juntas. Então, vamos falar agora sobre a BPW, né? A BPW hoje, ela é uma instituição que não tem fins lucrativos, né? É uma instituição que ela é apartidária, não é assistencialista, ou seja, é um trabalho voluntário. Mas antes de falar um pouco sobre a BPW, eu gostaria de fazer uma oração, porque todo o início da reunião BPW se faz uma oração. E essa oração ela é muito linda. E eu vou fazer aqui junto com vocês. Senhor, abençoa nosso esforço no desempenho da nossa missão. Que nosso trabalho seja instrumento de progresso e que nossos atos revelem firmeza e convicção. Que nossos sentimentos saibam captar a verdade e que nossas experiências sejam escola de sabedoria. Que tenhamos confiança em nossos objetivos e que demonstraremos equilíbrios em nossas decisões. Que saibamos produzir em conjunto. Que a competência nos conduza ao crescimento. Que nossas ações correspondam ao nosso propósito. E que a coerência nos acompanhe sempre. Que a liberdade seja mantida por nossa responsabilidade. Que a justiça nos envolva a todos. Que o desenvolvimento respeite a dignidade humana e que a busca da modernidade não nos afaste de ti. Que a fraternidade prevaleça entre nós, que o amor enriqueça nossas vidas, que mantenhamos acesa a chama das nossas ideias e seja impressa em nossos corações a força, a fé. Amém. Eu acredito que quando a gente começa qualquer trabalho falando de Deus, a gente já tem a bênção, né? A bênção de que a gente está sendo instrumento. Então, é isso. Vamos dar continuidade, né, a falar um pouco sobre essa instituição. Então, foi fundada em Genebra, em 1930. Hoje, a BPW ela tem 22 mil associadas em 5 continentes e em 120 países. A BPW, ela é, o significado da palavra BPW é Business Professional Woman. Então, é uma ONG, uma ONG, né, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, apartidária, não existencialista. Então, a BPW hoje, o seu status consultivo na ONU é desde 1947. Então, nós temos irmãs BPW representantes na Unicef, na Unido, na WU, e várias parceiras, né, como
a parte da união de todos os partidos internacionais que atendem justamente esse trabalho voltado à mulher. Ela tem uma representação muito grande, né, em todas as instituições sérias. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história. Eu só peço que você me ajude aí no tempo, viu? Porque eu falo muito. Né? E aí você me fala quando eu tiver que dar uma paradinha. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a história. Eu tenho que aproveitar esse momento aqui mágico, né, para a gente estar falando sobre o que é a BPW. E depois vocês vão buscar nas redes sociais, nas internets, e vai entender tudo. Então, em 15 de julho, né, de 1919, Lena Madeline Fields, advogada nascida nos Estados Unidos, uma mulher à frente do seu tempo, ela percebeu que entre duas guerras, né, as mulheres ficaram muitas, assim como ela, sem o marido, sem filhos e sem ter como cuidar do seu sustento. E ela teve essa ideia maravilhosa, né, de se tornar uma líder, juntando aquelas mulheres que estavam ali próximas a ela e falou, não, a gente tem que mudar, a gente tem que se reunir, a gente vai ter que assumir as nossas despesas, as nossas obrigações como mãe de família, mas vamos ter que trabalhar e vamos aprender a consumir uma das outras. Olha que coisa linda. Em 1919, olha a visão dessa criatura, né, dessa mulher, desse ser, dessa fundadora. E, segundo ela, né, ela sabia que uma das causas que ela queria, e é o nosso lema, salário igual, trabalho igual. Então, se você trabalha igual, você tem que receber igual. Então, é a missão, né, que a BPW tem, e ela tem esse respeito, né, no mundo todo em relação a tudo isso. Então, hoje a BPW representa as suas associadas na Unesco e Unido. Ela representa na ONU, ela participa diretamente de ações que são extremamente relevantes para que a gente seja respeitada e que fazemos parte. Então, as políticas públicas hoje da mulher, ela é muito respeitada. E a gente não vai deixar de falar aqui sobre uma oportunidade que a gente está tendo aqui em Vitória da Conquista de ter uma Secretaria de Políticas Públicas. Então, assim, eu me sinto também muito honrada que as portas foram se abrindo, né? E a secretária municipal, ela teve essa sensibilidade de nos acolher com muito carinho, né? De proporcionar que a gente pudesse estar lançando o nosso projeto, né? A nossa BPW, a nossa associação, né? E nos presenteando com a sua presença e a ajuda necessária. Por quê, gente? Eu volto a falar, tudo que é para a mulher, nós não podemos ficar com milindres ou achando que é política, não. Nós vamos buscar onde tem voz, onde a gente sabe que tem apoio. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento pelo carinho dessa secretária Viviane, que foi, assim, extremamente solista, acolhedora. E eu peço agora a vocês, né, que se toquem um pouco em relação a isso. Vamos nos unir. Porque o nosso objetivo é justamente trazer para nós a sustentabilidade, né? Com coerência, com harmonia, com amor, quebrando essa coisa de falar que mulher é concorrente da outra. Não, nós precisamos nos unir para trabalharmos de forma organizada, mas aprendendo e ensinando o tempo inteiro, porque todas nós temos o que ensinar, todas nós temos o que aprender. E a gente tem que levar a igualdade. Então, é uma associação que tem uma taxa de inscrição, mas é uma taxa que cabe no bolso de todo mundo. É um lugar que você vai estar lá ajudando como voluntária e vai também estar aprendendo e vendendo o seu produto e comprando entre nós. E temos um monte de coisas aí para a gente falar, mas eu vou deixar aqui, né, porque vocês depois, se tiverem interesse, né, nos procure. O nosso telefone, o WhatsApp é 77988283638. Nós vamos estar à disposição para explicar e para convidar vocês para fazerem parte da construção de uma associação extremamente feminina, que vai trazer para a mulher tudo que ela precisa: carinho, afeto, acolhimento, aprendizado e ganhar dinheiro. A gente precisa entender isso. É importante o dinheiro, mas temos que aprender a comprar uma das outras.
O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77-3424-6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Costela suína em tiras congelada quilo 11,80. Mussarela peça ou pedaço quilo 29,80. Salsicha para hot dog Mauricéia quilo 6,80. Ofertas válidas até 1º de outubro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. Eu estou super bem, só bebi para brindar. Desculpa. Eu juro, só tomei um golinho. Desculpa. Beber e dirigir não tem desculpa. É crime. Quer se divertir? Vai. Mas se for dirigir, não beba. E se for beber, não pegue na direção. Sair para festejar faz parte da vida. Voltar em segurança também. No trânsito, escolha a vida. Você está ouvindo Espaço Mulher. Oi, olha só, estamos aqui, né, já finalizando a nossa participação e eu gostaria de falar para vocês, né, muito rapidamente de todo um processo que é participar de uma instituição, de uma associação como a BPW. Você tem o seu núcleo, que é aqui em Vitória da Conquista, mas nós trabalhamos com toda uma programação que vem da BPW nacional. Então, tem ações que são feitas nacionalmente e nós temos as ações que são construídas por nós aqui da nossa região. Nós temos um encontro nacional que é no nosso país, em vários estados, né? Então, cada ano, um lugar, uma cidade, ela é anfitriã. Esse ano, a cidade que vai ser anfitriã da Confam será em Bento Gonçalves. Então, nós vamos lá estarmos juntas com mais de 400 mulheres, né? Com mulheres da BPW de outros países. Então, imagina aí que riqueza você trocar experiências, fazer network, fazer negócio, aprender, ensinar e viver a vida, passear, contemplar. Então, isso que é saudável, né? É você saber que por mais que você às vezes está com a idade, né? Não falo mais nem nisso, porque a gente tem que entender que a nossa mente, ela não envelhece. O que a gente tem que entender é que a gente tem que aceitar as limitações do nosso corpo e procurar realmente nos colocar juntas, né, em locais que são realmente favoráveis para que a nossa mente esteja ali brilhando, dando ideias e trabalhando e aprendendo. E é isso que é o grande lance. Então, vamos falar um pouco sobre as possibilidades de você que associa na BPW, fazer um trabalho de crescimento dentro da associação, dentro dessa ONG. Então, você tem como crescer dentro da ONG e galgar uma posição na BPW nacional, na BPW internacional. Isso depende de quê? Do seu desenvolvimento, da sua vontade de crescer e de doar.
porque, como eu disse, é uma instituição não governamental, ela não tem fins lucrativos, então é voluntário. Então, quem está disposto a entrar nesse mundo do voluntariado é um prato cheio, delicioso, a gente fazer parte de uma instituição internacional e em Vitória da Conquista. E aí vocês vão me perguntar assim, quanto é que custa para entrar nessa associação? Qual é o valor que eu vou pagar por mês para eu ter esse contato, esses encontros com essas mulheres, fazer negócio, aprender, dar risada, comemorar aniversário? R$60 por mês. Por que esse valor? É um valor simbólico, para que nós tenhamos um fundo de reserva para a gente, né, poder existir como uma associação. É uma empresa. E quem faz parte da diretoria dessa empresa? Ganha o quê? Ganha trabalho, visibilidade e muita alegria de poder ajudar, de poder estar junto com todas vocês que às vezes não tiveram a raça ou a oportunidade ou ficou um pouco com vergonha de não levar o seu produto, né? Não crescer como pessoa. Então a gente quer isso. Vamos juntas, nós não vamos nos separar. Por quê? Porque o lugar de uma é de todas e cada uma vai fazer a sua parte. E eu tenho assim essa honra de falar para vocês também que a gente está tendo a oportunidade de levar a BPW de Vitória da Conquista com uma diretoria negra. Então eu faço parte como presidente, né, durante 2 anos, Kênia Cristina, que vocês já conhecem, né, e Efigênia. Efigênia é uma querida, né, que já trabalha, Efigênia Ferreira, ela já trabalha nessa área do empreendedorismo feminino há muito tempo. Então, já apresentei essa diretoria, né, temos aí várias pessoas queridas, como Valéria Vidigal, né, e outras pessoas que estão nessa jornada com a gente, né, trabalhando, assumindo comissões, porque a gente precisa ter representação, né, de suporte mesmo, que vai agregar a ajuda de todas que precisarem. Então, vamos ter a parte do agro, que é Valéria, vamos ter a parte de educação, de saúde, enfim, tem trabalho para todo mundo. Mas eu vou falar aqui, para finalizar, de um evento que a nossa querida Efigênia, né, junto com as suas parceiras, né, Lila e Tâmara, que vão fazer uma imersão maravilhosa, que é dia 4, novos voos, né? É um mergulho em estratégias reais para mulheres que já superaram os desafios que você enfrenta hoje. Então, ela fala, né, que dentro dessa experiência, muita coisa boa vai acontecer. É uma imersão, né, que vai fazer com que vocês superem algumas questões que às vezes vocês pensam que é só de vocês. E às vezes, quando a gente está no coletivo, isso que é o legal, a gente percebe que a nossa dor é a dor do outro. E a gente acaba tendo esse feedback maravilhoso. E saber que a gente não está só, isso tem toda uma diferença. Então, as vagas são limitadas, né? Vocês corram lá, procure saber, né? E entender que da agora para frente, Vitória da Conquista tem um lugar seguro para você que quer empreender, quer aprender, quer vender, quer crescer, quer passear e quer ser feliz. Então, junte-se a nós, BPW Vitória da Conquista, vamos ajudar, porque nós precisamos ter uma associação forte. E é isso que eu desejo para vocês, né? Tá aqui o meu carinho, meu nome é Dila, minhas redes sociais, Dila Microfísio, e lá a gente vai conversar e nós vamos conduzir vocês com muito carinho para os grupos abertos da BPW Vitória da Conquista. Muito obrigada. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Então, honrando a nossa querida, que ela faz sempre essa oração no final do seu programa. A BPW, ela tem essa coisa de fazer a oração no início. Olha que coisa linda, né? E agora nós vamos fazer a oração no final. Amado Mestre Jesus, Pai Criador, que sabe das nossas dores, que nos conhece tão bem, faça com que os nossos dias sejam mais leves,
e que nós não nos afastamos da fé e de acreditar que vós nunca nos abandonou. Amém.